Com a palavra, então, o nosso querido Luiz Carlos. Boa noite a todos. Com imensa alegria, retornamos à casa de Eurípides, rogando a Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, que nos inspire, que nos traga suas doces vibrações nessa noite. Fiquei aqui meditando, enquanto as nossas irmãs falavam, da sincronicidade de todas as coisas, né? De como a espiritualidade é carinhosa, como ela se preocupa com a gente, muito antes de nós adentrarmos a uma casa como esta, preparando os nossos corações, preparando as lições. Vamos conhecer na obra de André Luiz, inclusive a espiritualidade prepara magneticamente o ambiente da casa espírita, né? Ioniza, afastando as vibrações deletérias, enfermiças, nocivas, né? E trazendo naturalmente uma vibração muito boa. E eu estou dizendo isso tudo porque eu achei sinceramente que as duas sabiam o que eu ia falar, né? Tal o encadeamento das lições, a gente vai ver tanto o altar íntimo como a questão do Livro dos Espíritos tem uma conexão profunda com o tema que nós escolhemos, não é? Então a gente já sente esse carinho e naturalmente o nosso primeiro sentimento é de gratidão à espiritualidade, à falange de Eurípides, né? Até me emocionei um pouco com a imaginação de visualização do Eurípides aqui e naturalmente nos sentimos profundamente gratos pela oportunidade. E antes de tocar no tema, eu vou explicar para vocês como é que surgiu o tema dessa noite. Estava eu, há uns 15 dias atrás, numa mesa mediúnica, que eu frequento há alguns anos, e antes das comunicações psicográficas e psicofônicas, nós sempre lemos alguma obra de Kardec, né? No caso, estamos estudando em sequência o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro, para mim, aquele que eu sou mais grato, porque foi o que me iniciou na doutrina espírita, né? Indicado por uma pessoa a quem eu atendia, ela que acabou me tratando, né? Porque ela me indicou esse livro, e ao contato com esse livro eu tive contato com todo o Consolador, com toda a obra doutrinária. E nós estávamos estudando o capítulo 8º, e estávamos na parte final, né, terceira parte, que trata justamente da comunicação dos espíritos, né? Kardec teve uma sensatez tão grande na organização daqueles capítulos, né, que ele sempre introduz com o Evangelho, um trecho do Evangelho, seguido dos seus comentários de Kardec, naturalmente, trazidos numa coordenação, numa síntese de inúmeras comunicações no mundo inteiro. Ele se comunicava com, imaginem, naquela época, né, 1000 centros espíritas no mundo inteiro. Então, codificado a síntese da opinião de Kardec em cima dessas comunicações que ele chamava de universalidade das informações, né? E no final ele colocava sempre as instruções dos espíritos, porque não existe espiritismo sem espíritos. Uma casa espírita que pretere, coloca em segundo, terceiro plano as comunicações mediúnicas, essa casa está em grave ameaça de sucumbir. Porque nós precisamos o tempo todo receber essas informações e vocês vão ver como foi importante a gente ter, no nosso estudo, nós seguimos a sequência, né? De termos a comunicação através do livro e depois a espiritualidade veio e complementou aquilo que nós estudamos. E eu fiquei impactado, particularmente, pessoalmente, fiquei impactado pelo nome
do Espírito que assina essa mensagem. Não que eu não soubesse que ele participa da chegada do Consolador na Terra. Obviamente que eu sabia. Mas tem um fenômeno que acontece comigo, que é o seguinte: quando eu leio uma coisa, releio, né, um trecho de uma obra como essa, que eu li há 5, 10 anos atrás, né, no caso do Evangelho não é nem tanto tempo, mas estou dando um exemplo, né? Passou-se um tempo, pode ser meses, e se eu releio aquele trecho, eu digo para mim mesmo, eu não li esse trecho. É só comigo que acontece? Não? Acontece com vocês também? E isso tem a ver com a pergunta do Livro dos Espíritos, o amadurecimento, a escala espiritual, né? A hierarquia, né? Na medida em que a gente vai aumentando a nossa própria hierarquia e vai cultivando um templo íntimo mais florido, né? Mais aberto às novidades, a novas informações, nós vemos nuances, detalhes que nos escaparam, porque nós não tínhamos maturidade, não é? Para captar aquelas informações. Então o capítulo é o capítulo 8º, e essa comunicação, a primeira comunicação que vem, bem-aventurados os puros de coração, que fala das crianças, deixai vir as minhas criancinhas, daquela frase do Cristo, a comunicação é de João Evangelista. Que tem um peso, não tem, gente? João Evangelista tem um peso tão grande que a gente, às vezes, não se dá conta de que espírito é esse. Só no Evangelho, só pegando o Evangelho, não vou falar nem de vidas anteriores e posteriores, vou falar depois, né? Mas só pegando o Evangelho, quem foi João Evangelista? Que espírito foi esse? Foi um discípulo do Cristo. Foi um discípulo igual aos outros? Não foi, né? Não podia, porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas vejam, jovem, muito jovem, filho de Zebedeu e Salomé, né? Convocado, pescador, proveniente da cidade de Betsaida, primo de Jesus, né? E etc. Ele é convocado, aceita imediatamente, junto com seu irmão Tiago Maior, a entrar, né, naquele colégio apostólico, né? E nós temos as informações do Evangelho que, por exemplo, quando havia uma coisa muito mística, em que naturalmente precisava haver uma seleção, já que, né, o Livro dos Espíritos fala de hierarquia, mesmo entre os 12, Jesus tinha que selecionar alguns que estavam capacitados a presenciar determinados fenômenos, mesmo entre os 12, não é? Quem que ele escolhia? Normalmente, João, Tiago, o irmão, e Pedro. Por exemplo, na transfiguração do Monte Tabor, não é? Pode falar, aqui diga. Pode falar. Né? Isso, chamado discípulo amado, né? Ele era considerado discípulo amado. E muitas pessoas estranham, ele mesmo se autodenominava no Evangelho do discípulo amado, né? Obviamente, não foi ele que escreveu, tinha um escriba, né, que fazia as anotações de João, mas a gente pode levar em consideração que essa questão do discípulo amado pode ser que talvez seja o discípulo que mais amou Jesus, né? Que mais tenha amado, porque Jesus não faz acepção de pessoas, né? Não vai discriminar, gostar mais de um discípulo do que do outro, né? Um espírito crístico como Jesus não está apegado a esses sentimentos mais mundanos, né? Já que a gente falou de hierarquia, ele já está num degrau aonde não existe essa questão da preferência, preterindo outros, ama a todos de forma o quê? Incondicional. Então, esse espírito que tem inúmeras passagens, né, mas assim, as mais marcantes que eu lembrei, né, enquanto a gente estava estudando, essa dele estar presente, sempre nos
nos momentos mais místicos de Jesus e também no momento mais doloroso, não é? No momento mais doloroso da vida do Cristo, talvez aí, discípulo amado, né? Todos os homens seguidores do Cristo desapareceram, não é? Verdade ou não é? Estavam até presenciando, a gente sabe que Pedro estava ali gravitando, Tomé estava na multidão, a gente vai saber agora pelo Humberto de Campos, né? No livro Boa Nova, eles estavam ali escondidinhos, devia estar todo mundo com manto em cima, né? Para não ser reconhecido e tal, mas ali de cara aberta, ao pé da cruz, só as mulheres chamadas piedosas, né? As mulheres piedosas, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Susana, né? Algumas mulheres e João evangelista. O único. Olha a coragem. O destemor, não é? De enfrentar as situações. Então isso prova a sua maturidade espiritual, apesar de ser muito jovem na carne, não é? Mas um espírito que depois a gente vai conhecer mais ou menos a trajetória dele, segundo as informações espirituais, mediúnicas, né? Então a gente vai saber, por exemplo, que era Daniel reencarnado, o profeta Daniel reencarnado, segundo algumas informações, né? Mediúnicas, e depois vai voltar na Idade Média, né? Como São Francisco de Assis, segundo também informações de alguns livros, algumas fontes mediúnicas, né? Como no caso do livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, né? Enfim, então já era um espírito altamente maduro. Tanto maduro era que Jesus, naquele momento, dá a João a outorga de ficar com a sua mãe, de tomar conta da sua mãe, não é? Quando ele olha naquele momento doloroso de sacrifício, né? Imaginem a dor, não é? De um prego, na verdade, 4 pregos, né? Enfiados na carne, aquela posição excruciante, e ele ainda ter a benevolência de ficar preocupado com quem ficaria um e outro, né? Vendo a sua mãe chorando, sofrendo, ele diz assim: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Não é? Concedeu no momento, eu acho que tão bonito isso, momento máximo de renúncia, porque, vejam, no nosso caso, né? Nossa irmã falou do templo de pedra. O templo de pedra simboliza o nosso apego à condição material, né? Aos bens materiais e aos bens afetivos também. Então, a gente vê inúmeras descrições de como os espíritos sofrem do lado de lá por causa do apego aos afetos que ficaram aqui e vice-versa, né? Os que estão aqui também apegados aos que partiram, né? Um grande exemplo, só para a gente citar mediunicamente, é o próprio André Luiz, né? Fica lá atormentado 2 anos, eu quero ver minha mulher, eu quero ver minha mulher, eu quero ver minha mulher, eu quero ver minha mulher. E o pessoal já sabia, né? Falou, não, André Luiz, calma. O pessoal já sabia o que estava acontecendo, né? Calma, segura a tua onda, né? E tal, vamos esperar mais um pouquinho. Não, mas ela deve estar sofrendo muito. Ela deve estar chorando noite e dia a minha ausência. Olha a ilusão, né, do André Luiz. Que é a mesma nossa, né? Ele está falando do André Luiz, mas, né? Quem é que pode ter essa certeza, essa convicção, né? De que vai deixar alguém chorando, né? Vai ter gente que vai dar festa, talvez, né? Soltar fogos. Vai pular mais de 7 ondas. No... Vai pular logo 14. Ai, graças a Deus que aquela coisa foi, né? Já foi tarde, né? Então vejam um apego. E no momento daquele de dor, Jesus fala, toma minha mãe, cuida dela. Não é? Muito desprendimento. Depois ele volta como Espírito Verdade no Evangelho e vai dizer assim, a inteligência humana se resume em 2 palavras, abnegação e devotamento. Isso é abnegação, é abrir mão do interesse pessoal, que segundo a questão 859, né?
Não é 859, não. 895, Eu falo, mas me corrigem aqui, não é? 895, né? 895 é o interesse pessoal. Sabe por que eu falei 895? Aham. Eu morei numa casa que tinha esse número. 21 anos. Ó, viu? Eu só saí com perfeito para casar. Vai casar, viu? O que dói mais? O número da casa? Deixa isso para lá. Você me lembrou de um caso tão interessante agora, né? Tão interessante como uma pessoa, um casal também, né? Um homem estava chorando na sala, né? E eles moravam numa casa de 2 andares. E a mulher escutou o marido chorando, né? Aí ela desceu e falou assim: mas por que você está chorando, fulano? Aí ele já passava de meia-noite, ele falou assim: porque hoje a gente completa 20 anos de casado. 20 anos de casado. E ela ficou: amor, que lindo. Você lembrou? Você está chorando por causa disso? Por causa do nosso casamento? Ele falou assim: Você lembra das circunstâncias do nosso casamento? Você engravidou, a gente foi dizer para o seu pai que você estava grávida, ele era juiz de direito. E ele falou assim: olha, se você não casar com ela, eu te boto na cadeia por 20 anos. E ele chorando: pois é, hoje eu estava livre. Não foi o caso do 859. Não tem nada a ver com o caso do nosso irmão, né? Mas vejam, né, que amor, né, que dedicação, que devotamento do Cristo a toda a humanidade, né? Mesmo no sofrimento, preocupado com cada um de nós. Não é? Então esse é o Espírito, não é? Que depois, e aí eu fiquei, depois de ler a mensagem e também de receber a mensagem mediúnica, que se der tempo a gente vai ler aqui, eu fiquei pensando na vida de João, naturalmente fiz a conexão com Francisco de Assis. Podem alguns não acreditar, eu particularmente acredito que seja, né? Pelo encadeamento das coisas, né? E vejam o encadeamento. Daniel começa o Apocalipse, né? O profeta Daniel começa o Apocalipse e depois, né, naquela mesma linguagem, João, que vai desterrado para a ilha de Patmos, né? É o único também que não recebe a morte por sacrifício, ele morre de velhice, né? Alguns autores dizem com 94 anos, etc. Enfim, então existe um encadeamento e São Francisco de Assis, né, o dia dele tem a ver com esse do nosso mês que está terminando, né? Mês de outubro. O dia de João Evangelista não é outubro, é 27 de dezembro, eu fui pesquisar, né? 27 de dezembro. Não tem nada a ver com aquele São João da festa junina. Aquele São João é o João Batista, né? João Evangelista, o dia dele é 27 de dezembro. Então é essa a mensagem. E aí, o que me impactou? Que o capítulo todo faz uma correlação, bem-aventurados os puros de coração, faz uma correlação daquelas características da infância, né, que nós precisamos exteriorizar. Eu nem vou dizer desenvolver, porque elas já estão aqui, né? Elas já fazem parte do nosso altar íntimo, não é? Todas as virtudes divinas já estão íncitas, já estão aqui incrustadas, como sementinhas, precisando do quê? Do adubo, do sol, de que nós reguemos através das boas atitudes, dos bons pensamentos, para que elas floresçam, né? Das boas ações. Então, todas as virtudes já estão aqui. E aí o capítulo vai falando dessas características da infância que a gente precisa para subir na hierarquia que o Livro dos Espíritos fala aqui, nessa pergunta, e vai desenvolver mais na questão número 100, né? Que aí vai botar quais são as grandes escalas, né, dos espíritos, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, né? A escala número 100 vai esmiuçar essas categorias. E aí nós precisamos desenvolver essas potencialidades da criança, que são, quais sejam? A pureza, a inocência,
a maleabilidade para as informações, para o aprendizado, a sede de conhecimento, né? A criança demonstra isso, que ela fica perguntando por quê, né? Por quê? Por que isso? Por que isso? E é muito interessante que alguns vídeos fazem a correlação depois com o idoso, né? Que vai, quando entra, por exemplo, na demência senil ou no Alzheimer, aí ele começa a perguntar para os filhos também, por quê? O que é isso? O que é aquilo outro, né? Então, o pai e a mãe tiveram a maior paciência para explicar para o filho 1000 vezes o que era aquilo. Então, está na hora de retribuir quando você tem uma pessoa nessa condição, né, do Alzheimer, da demência, né? Quantas vezes ele perguntar, a gente também tem que ter a paciência para responder, não é? Enfim, então essas características a gente precisa realmente desenvolver para atingir a condição de, primeiro, o espírito bom. A gente não atingiu ainda essa condição, a gente está lá no primeiro degrau, espíritos imperfeitos, aonde domina o interesse pessoal, não é? O espírito bom já é aquele que começa a olhar a coletividade e ele se sente feliz não apenas nas aquisições pessoais, mas nas aquisições coletivas e pessoais. Ele quer o bem para todos e para si também, não é? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não é que ele vai não pensar nele, mas ele pensa nele de uma outra maneira, de uma outra forma. E aí a gente entende perfeitamente o encadeamento da explicação de Kardec sobre essa questão dos sentimentos da criança que a gente tem que desenvolver. E aí chega João Evangelista e dá um enfoque bem diferente, não é diferente, um enfoque aprimorado, né, dessa questão da infantilidade emocional, psicológica. Ok? Então, isso impactou muito, porque é uma visão que a gente precisa ler e, naturalmente, como nos ensina Kardec, temos sempre que contextualizar. Allan Kardec, logo na introdução do Livro dos Espíritos... aliás, antes de falar da introdução, João Evangelista é tão importante também para a chegada da doutrina, que ele é o coordenador, né? O Espírito que Jesus delegou a ele a chegada do Consolador. Como tem uma passagem no livro do Humberto de Campos que fala do diálogo, né, entre os dois, e aí... Eu falei porque eu estou falando da introdução, e antes da introdução tem uma paginazinha chamada Prolegômenos, não tem? No Livro dos Espíritos? Prolegômenos? Né? Que vocês sabem todo de cor, né? Que está lá, né? Não sabe de cor? Né? Só o Prolegômenos, né? Pois é. Como é que a gente é, né? E aí, no final, vários espíritos assinam, né? Platão, um monte de espíritos, Santo Agostinho, São Luís, um monte. Qual é o primeiro espírito que assina? Né? Pode falar. João Evangelista. Para ele assinar primeiro, porque ele está realmente coordenando a chegada do Consolador nesse período, principalmente de transição, esses 200 anos, temos 40 anos para terminar a prova e expiação, não é? Ele que está coordenando todas as falanges de todas as nações para a implementação da regeneração no planeta Terra. Então vejam a importância desse espírito. E aí eu estava falando da introdução do Livro dos Espíritos, no tópico 17 da introdução, Kardec nos aconselha a todas as vezes que nós entramos em contato com essas verdades eternas de cunho espiritual, trazidas por essas falanges protetoras e benfeitoras, que nós precisamos fazer silêncio. Atenção, silêncio. Brincadeira, só porque eu peguei o gancho. Silêncio e recolhimento. É meditação. A gente tem que parar a mente. Tem gente que pega, né, a obra de Kardec e vai lá. Não, eu já li tudo. Lembra da história do Divaldo com o Livro dos Espíritos? O primeiro livro que a Joana recomendou, Livro dos Espíritos. Quando ele leu, né, leu em alguns dias, ele falou, qual o livro agora? O Livro dos Espíritos. Né?
Aí, agora com calma. Aí ele leu. Depois da 11ª vez, ele não perguntou mais, né? Porque ele já sabia que ela ia recomendar o livro dos Espíritos. Porque precisa fazer silêncio e recolhimento para você contextualizar. Porque João Evangelista vai falar uma coisa aqui para todos nós. Eu, pelo menos, trouxe para mim. Que ele vai dar uma dica de quem se encontra na infância espiritual. Aliás, ele vai dar 3 dicas. Estão curiosos? Não? Então, né? Não sei se eu vou falar isso para vocês hoje. Ou se eu vou deixar de, né, dever de casa para vocês. Que tal? Hã? Então, vamos lá. Ele começa assim, ó. Deixai vir ele pega a frase, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamado às crianças, mas também para as almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Ou seja, ele está falando para quem? Para todos nós. Não é? Porque todos nós estamos nessa condição, não é? É só a gente ver o noticiário, ver como é que está esse planeta de provas e expiações. Aliás, eu estava vindo para cá, eu gosto sempre de escutar alguns companheiros, né? Estava escutando o Haroldo Dutra Dias falando do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E tem um diálogo de Jesus com Ismael. Jesus chega para Ismael, a situação do Brasil já estava bem complicada, ele disse assim, olha Ismael, tem um pessoal lá no umbral bem complicado, bem difícil. Eles estão lá bem perturbados e etc. Faz o seguinte, leve esse pessoal para o Brasil. Reencarna essa falange toda. Aí o Ismael deve ter pensado assim, mas eu vim procurar solução. O negócio já estava ruim. E aí Jesus fala assim, ó, pega esse pessoal aí que está todo no umbral sofrendo, né, todo mundo rebelde à lei divina e leva para o Brasil. E aí a gente entende o panorama, não é? Panorama econômico, político, social, não é? A gente entende, hein? Moral, ético, tudo, não é? Por quê? Porque a gente só tem 40 anos, gente. Né? A gente que está vivendo isso aqui, meu Deus, loucura e etc., mas são só 40 anos. Para a gente dizer para que lado vai, para que altar a gente vai escolher. O altar de pedra, o bezerro de ouro, Barrabás, Caim ou o outro lado. Entendeu? Ou o altar íntimo. A nossa irmã estava falando, eu me lembrei imediatamente de um diálogo do Cristo, de Jesus, com um sacerdote do Sinédrio, de nome Haná. Está logo no início do livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, né? E aí o sacerdote fica impactado com a figura de Jesus, quem não ficaria, né? Um Cristo planetário, imagina a luminosidade desse espírito, né? E fica impactado e vê ele assim sentado numa pedra e vai conversar com ele. Tem um diálogo belíssimo que eu não vou falar ele todo, mas vou pegar só essa parte, essa frase de Jesus, porque Haná pergunta para ele assim, o que fazes na cidade, Galileu? Quando ele falou Galileu já era para menosprezar, porque os galileus eram muito menosprezados na cidade de Jerusalém. Era como um subpovo, né? Um povo ignorante. E Jesus responde essa frase que, quando ela falou, me lembrou do altar íntimo, né? Passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus no coração do homem. Olha onde é que é o altar íntimo. É no coração. É no sentimento. Que a gente pode ter milhares de palavras, pode ter um conhecimento profundo, podemos ser vencedores em várias batalhas verbais, mas se a gente não tiver atitude de amor, nada disso, né? A palavra sem obras, a fé sem obras é morta, né? Diz o Evangelho. Então,
João Evangelista está falando para todos nós aqui. Não é? Ele está falando nessa condição. Todos nós estamos a braços com infortúnio. E muitos estão desesperançados. Vejam o índice de suicídios, de transtornos mentais, o consumo de psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos. Tudo isso é infortúnio. Porque se a pessoa está bem, ela não vai tomar antidepressivo, ela não vai tomar, né, um calmante, ela está bem com ela mesma. Né? É o vazio que a nossa irmã falou. Olha o vazio aí. Por quê? A gente entra num templo maravilhoso, cheio de ouro, estátuas belíssimas, mas se não tiver a conexão do nosso sentimento com aquilo tudo ali, nós vamos sair talvez até piores do que entramos. Então ele diz, elas são muito profundas, porque tudo no Evangelho é profundo, apesar da simplicidade. A gente tem que buscar com a sonda da investigação. Jesus nada podia ensinar para a infância. É claro, quando ele fala, vinde a mim as criancinhas, ele não estava falando para a infância. É um símbolo, não é? Aí, continua João, Jesus chamava a si a infância intelectual. Olha aí. Da criatura formada. Ou seja, a pessoa já entrou na idade adulta e continua infantil psicologicamente, ok? E aí ele vai dizer, vou contar para vocês, né, não morrerem de curiosidade, as 3 características da infância espiritual, ou intelectual, como ele diz aqui. Quem são essas crianças? Os fracos, os escravizados e os viciosos. Vamos começar? Dói, não dói? Se a gente fizer o exercício do Kardec, da contextualização, da gente se colocar, se lançar na lição, a gente tem que se perguntar assim, será que eu sou fraco? Perante as provas, perante as dificuldades, perante os chamamentos, os obstáculos, como eu me comporto? Eu enfrento ou eu transfiro a responsabilidade? Transfiro para o governante, transfiro para a pessoa que está me colocando naquela situação, transfiro para a espiritualidade, quero que eles me tragam a resposta, não é? Como é que nós enfrentamos as nossas situações do dia a dia? Enfrentamos com coragem ou com fraqueza? É uma informação muito importante, por isso que me impactou, porque eu já tinha lido isso, né, milhares de vezes, né? Isso é uma hipérbole, né? Muitas vezes, e não tinha parado para pensar nisso. Quando eu estou sendo fraco? Porque quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, não é? E me siga. Quem me ama, toma a sua cruz e me segue. E ele seguiu, não é? De forma o quê? Absolutamente corajosa. Mesmo caindo ao peso da cruz, porque o castigo foi muito violento, né? Os açoites, aquela coroa de espinhos, a trajetória até o Gólgota, né? O Monte da Caveira, é muito distante, né? A transpiração, o calor, então ele, de vez em quando, só sobrava, ele caía, não é? Ao peso daquela cruz. Vejam que a crueldade, né? Como o ser humano é cruel com o próprio ser humano. Fazer com que aquele que vai ser supliciado ainda carregue a sua própria cruz. Não é? Então, nessa trajetória, mostrando coragem, inúmeras vezes, né? Ele ainda consolava as mulheres, chorando, né? Diz assim, não chorai por mim, chorai pelos vossos filhos, né? Porque a humanidade, a partir daquele momento, criava um karma coletivo absurdo de estar matando o seu Cristo planetário, né? Aquele que só veio ensinar o amor, né? O caminho da verdadeira vida. Enfim, então, e no momento daquele sofrimento, alguém é convocado a auxiliá-lo. Convocado, também não foi espontâneo, né? Simão Cirineu.
E vejam a coragem do Cristo, que não deu a cruz, permitiu que ele o auxiliasse durante um tempo naquela trajetória. É um símbolo maravilhoso. Claro que nós temos direito de pedir ajuda, né? À espiritualidade, aos companheiros espíritas e etc. Mas vai chegar um momento que ela vai ser só nossa. A nossa cruz vai ser só nossa. Eles podem nos auxiliar, né? Deixar a cruz mais leve, mas a partir de determinado momento, dali para frente, ele falou para o Cirineu, agora é comigo, eu e o Pai. Eu e o Pai somos um, daqui para frente estou eu sozinho, né? Então vejam, a coragem, não só dele, como de inúmeros outros, né, que o seguiram. Quando a gente fala de missionário, falei de João Evangelista, Daniel, São Francisco e outros tantos, né, Eurípides, né, o patrono dessa casa, vejam a coragem que ele teve, enfrentou a sociedade inteira para implantar o seu método pedagógico, para fundar a sua escola, Allan Kardec, e outros tantos, né? Nadando contra a correnteza e etc. Então, essa é a primeira. Coragem, né? A fraqueza. Os escravizados. Será que nós somos escravos de alguma coisa? Mais ou menos 4 séculos antes da chegada do Evangelho, Jesus mandou um dos seus ministros para cá, né? Aliás, antes dele ele mandou inúmeros, Lao Tse, Confúcio e etc. Mas especificamente, lá para o Oriente, ele mandou a gente fica sabendo, através do Emmanuel, que esse espírito é um dos ministros do Cristo, que veio e reencarnou com o nome de Gautama, né? Siddhartha Gautama, né? Que é conhecido como Buda, não é? E ele, através da sua meditação, através da sua iluminação, já que eu falei aqui do silêncio e recolhimento, né? Talvez seja o espírito que mais tenha ensinado à humanidade esse silêncio e recolhimento para nós atingirmos esferas mais altas, né? Porque o Livro dos Espíritos, nas questões 400 a 455, Emancipação da Alma, vai dizer de inúmeras maneiras em que a nossa alma, né? Está errado, tá? Essa forma de eu me expressar, a nossa alma, mas é só pedagógico que eu estou falando, é didático. Eu não tenho uma alma, nem vocês têm, né? Vocês sabem disso, né? A gente não tem uma alma, a gente é a alma, né? Mas eu estou falando pedagogicamente de emancipar a nossa alma, de sair. Então tem lá, nesse capítulo, emancipação, a gente pode fazer isso através do sono, e faz, né? Todo dia que a gente dorme, de alguma maneira, a alma vai lá visitar esses parâmetros, esse cosmo espiritual, ok? Através da letargia, através da catalepsia, através do sonambulismo, né? Aquilo que a gente chama hoje em dia de desdobramento, né? A gente já modificou um pouco o linguajar da época do Kardec, né? Então a gente conhece muito bem o desdobramento, a gente até fala equivocadamente médium de desdobramento, né? Mais ou menos, né? Porque se o espírito que consegue se emancipar trouxer alguma informação espiritual, ele está sendo médium. Mas às vezes é ele mesmo que vê. Por exemplo, no nosso grupo mediúnico, nós temos uma pessoa que emancipa e diz, né, o que está acontecendo e etc. Né? Nos relata o panorama espiritual. Se traz alguma informação, o espírito chegou para ele e disse alguma coisa, então ele está sendo médium, né, e etc. Mas é um fenômeno anímico. Animismo, a própria alma que vê, capta as informações e traz para a matéria, ok? Então vejam, através esse capítulo, né, vai falar das inúmeras maneiras que nós temos. Agora, a meditação, que Buda nos ensinou, né, não só Buda, né, outros até antes dele, fazem com que realmente nós consigamos, através da prece. O professor Carlos Torres Pastorino, né, tem um livro, depois que ele desencarnou, ele já psicografou alguns livros, um deles é Impermanência e Imortalidade. Ele diz que só através da prece
e da meditação, nós conscientemente emancipamos a nossa alma. Nós saímos, obtemos informações e trazemos. Enfim, por que eu estou falando isso tudo? Porque Buda trouxe o ensinamento que todo sofrimento, todo o nosso sofrimento aqui na matéria, vem de uma coisinha chamada apego. Que é a mesma coisa que João Evangelista está dizendo aqui. Nós estamos escravizados àquilo ali. Seja a aparência física, não é? A beleza física, a condição material, o nosso saldo bancário, né? A nossa condição social, os nossos títulos, não é? Eu sou médico, eu sou doutor, pós-doutor, mestre, etc. Né? Eu sou palestrante, no meio espírita também tem, né? Eu sou palestrante, eu sou médium, eu sou dirigente. Aliás, aqui acontece? Não. Mas aqui não acontece. Mas em outras casas, né? Eu tenho certeza que aqui não acontece, o Gilberto não deixa. Mas tem muita gente mais preocupada em querer os cargos do que os encargos, não é? Graças a Deus, aqui não acontece. A pessoa quer, eu quero ser dirigente, eu quero ser isso, quero ser conselheiro, quero não sei o quê. Não é? Agora, trabalhar mesmo, botar a mão na massa, são poucos. Então, Buda veio ensinar que aliás, tem uma obra muito boa, né, muito profunda, que estuda profundamente isso, que é o Plenitude, da veneranda Joana de Ângeles, que ela pega todas essas informações do budismo, dá um colorido de Jung e, naturalmente, com a base do espiritismo, vai falar das causas do sofrimento. E é verdade, não é? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar do celular. Mas estão dizendo aqui para falar, eu vou falar, né? Então vejam, imagina o nosso celular é roubado, entra em pane, por algum motivo. Como é que a gente fica? Entra em pane. Ele entra em pane e nós entramos em pânico. Olha, tem a ver a correlação, né? O apego que as pessoas têm às redes sociais, né, as informações que tem que estar... Já até existem algumas psicopatologias modernas de dependência à tecnologia. As pessoas são dependentes, a gente não consegue dormir. Se cobre e fica lá com o celular para ninguém ver que está por causa da luzinha, né? Hein? Não é? Desencarnando assim. E o pior, que tem um problema grave, né? Tem colegas aqui, que quando você fica, na hora de dormir, você fica com uma luminosidade qualquer, você não deixa que a sua pineal produza melatonina. E aí você não consegue dormir, depois de um tempo. Porque qualquer luminosidade, a pineal, que vai produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Se você tiver qualquer luminosidade, aquilo ali vai neutralizar, de alguma maneira. Então tem gente que não consegue dormir, aí vai lá, toma o famoso Rivotril. Eu não vou tomar o Rivotril, porque eu não estou conseguindo dormir, não é? Eu não gosto, não tenho nada contra, né? Mas eu particularmente prefiro sempre o que eu trago para vocês, o Risotril. Não é? Não é melhor? Muito melhor o Risotril do que o Rivotril, porque o Rivotril vai trazer alguns probleminhas, né? Então vejam, as pessoas estão dependentes de tudo. As informações têm que estar sempre atualizadas, as pessoas têm que estar sempre... lançaram um novo? Meu Deus, tem que saber o novo aplicativo, tem que saber a nova tecnologia, tem que estar sempre... Isso é uma escravização. As pessoas deixaram, né? E eu assisti uma aula de um historiador muito interessante, ele falando sobre o porquê que a religião, não a religiosidade, a religião está ganhando campo de novo, né? Depois da Revolução Industrial, depois daquela cisão aonde a ciência falou que tinha trazido, né, trouxe a revolução e o conforto para o ser humano, que a gente não precisava mais de Deus, isso na época que chegou o Consolador, no século XIX, né? Então, disse assim, não, nós matamos Deus, porque o homem não precisa mais de Deus.
E aí, naturalmente, a evolução foi que o mundo realmente foi ganhando muito em tecnologia, muito, nós temos muito conforto tecnológico, mas ao mesmo tempo foi havendo cada vez mais uma carência de moralidade, né, da condição moral. Porque veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda Guerra Mundial, depois veio a bomba atômica, tudo isso através da tecnologia, né? Cada vez mais a ciência construindo armamentos bélicos, né? A gente fica assim horrorizado de alguma maneira, como é que alguém pode criar uma bomba, né, química e jogar em cima de velhos, crianças, asilos e hospitais, como a gente está vendo agora no século XXI. A gente entende perfeitamente, o Haroldo Dutra Dias está fazendo um estudo do Gênesis, né? A gente entende perfeitamente que hoje em dia nós ainda seguimos o Caim, a nossa herança, o nosso pai. Jesus, quando conversa com os fariseus, ele diz assim: vocês se dizem filhos de Abraão, mas na verdade o pai de vocês foi homicida desde o início. Ele está se referindo a Caim, porque é o irmão sufocando o outro irmão. Então vejam, por isso que houve uma decadência da busca das religiões durante um tempo, né? E agora está voltando, porque até nas artes, né? Por exemplo, alguns filmes de ficção, como Blade Runner, por exemplo, né? Mostram um futuro tenebroso, com muita tecnologia, mas as relações sociais, né? Progredindo muito pouco, um inferno. Elas mostram assim o nosso futuro absolutamente perfeito na parte tecnológica, mas as relações humanas. Então isso já é fruto mesmo desse desalento que houve. Então por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente tem que tomar cuidado com essa escravização. A quem nós estamos nos devotando? Qual é o altar que nós estamos escolhendo? É o altar íntimo ou ainda é o bezerro de ouro? Lembram do bezerro de ouro? O povo hebreu, enquanto Moisés, coitado, ficava lá 40 dias e 40 noites tentando se comunicar com a espiritualidade superior, o povo lá embaixo, impaciente, fala: não vai voltar mesmo não, está demorando muito e tal, vamos construir aqui um bezerro de ouro. Olha o símbolo, será que não é isso que ainda está prevalecendo? Será que ainda não estamos escravizados ao bezerro de ouro? Então, são três coisas muito profundas, porque ele vai dizer que quem pretende, quem se candidata a entrar na regeneração, não pode mais ter esse tipo de pensamento infantil. E o terceiro são os viciosos, que tem a ver, né, com a fraqueza, em primeiro lugar, é uma sequência, né? A fraqueza leva à escravização, que leva ao vício. Né, a repetição dos hábitos, ou seja, a gente acaba repetindo hábitos que não são nem só dessa vida, já são milenares, já são de muito tempo. Então, são essas três coisas que a gente tem que pensar. Quando eu estou sendo fraco, quando eu estou sendo escravo de alguma condição eminentemente humana, material, né, falando material, e quando eu estou me viciando. Tem gente viciada em trabalho, por exemplo. Até, não, mas é ótimo e tal. Às vezes fica no trabalho para fugir de uma série de circunstâncias, fugir da família, fugir da sua ação social necessária no mundo, enfim. Existem vários, é o workaholic, né? Viciado em trabalho. Então, tem vários vícios e nós temos que encontrar quais são os nossos. Esse é o chamamento de João Evangelista, porque ele, em determinado momento, ele diz assim, esse novo momento da humanidade, a regeneração, já está posto e requer uma virilidade, ou seja, uma emancipação, um amadurecimento. Os espíritos infantis vão continuar em sítios aonde esses desejos sejam saciados, mas provavelmente, talvez na Terra não mais em condição de encarnar na Terra.
Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes. E eu falei que assim do encadeamento, eu achei tão interessante, porque a nossa irmã estava falando exatamente dessa hierarquia espiritual, o Livro dos Espíritos, citando o Livro dos Espíritos, né? Então vejam como Jesus e as suas falanges são misericordiosas, porque ele dá a cada um de acordo com as suas necessidades. Por que proliferam essas religiões que prometem as facilidades, que prometem o culto externo, não é? Para atender essas mentes infantis. Não há de nossa parte nenhuma crítica, não pode haver uma, né? Vejam que é a misericórdia divina permitindo que pelo menos ali, naquele momento, talvez os espíritos consigam combater essas três condições, né? Da fraqueza, da escravização e do vício. Quantas pessoas conseguem sair do vício numa religião como essas, não é? A base do não pode, você tem que, né? Se você quiser seguir Jesus, você tem que abandonar, a base da força quase, da coerção. Mas vejam, é necessário. Num primeiro momento é necessário. A disciplina, né? Para que depois haja a racionalização, a fé raciocinada que Kardec fala, vem depois, num outro estágio. Num primeiro momento é necessário a abstinência. É necessária a abstinência. E essas religiões pregam a abstinência. Por isso que elas estão proliferando. Então a gente não tem que ficar preocupado, mas estão ganhando campo. Não. Kardec nos afirma no Livro dos Espíritos que ninguém consegue deter o progresso. Ninguém consegue. O ano que vai acabar a expiação e prova é 2050, não tenha dúvida. 2057 acaba a expiação e prova. Não, completamente não. A nível cósmico, universal, o planeta deixa de ser uma escola de prova e expiação. Ela passa a ser uma escola, um hospital, de regeneração. Ainda albergando mentes infantis, mas aqueles que realmente estejam na condição de convalescentes. Aqueles que pelo menos tenham boa vontade, que já pensem no coletivo, que não estejam fracos, escravizados e viciosos no interesse pessoal. A questão 913, o egoísmo é a doença. Egoísmo já é doença. Geradora, segundo a 913, de todos os nossos males. De todos os nossos males. Então, quem tiver escravizado a isso, naturalmente, pode até reencarnar. Porque vai levar, segundo os cálculos do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, vai levar mais 1000 anos a implantação da regeneração. Seguindo a Gênesis, né? Cada 1000 anos corresponde a um dia. Então, de 2057 até 1000 anos à frente, é o 7º dia da criação, lembra? E Deus descansou. Então, é um momento de descanso. Por que de descanso? Porque, naturalmente, a expiação vai ser retirada. As provas vão continuar, porque o Espírito sempre vai ser provado. O próprio Cristo planetário, quando veio nessa prova dificílima, né, de reencarnar entre nós, vejam, é uma prova. Teve que adensar o seu perispírito, não tinha mais nenhuma necessidade de reencarnar, e veio até nós numa prova de amor. Bom, aí vou terminar aqui para ver se a gente consegue ler um pouquinho da mensagem, né? Então ele diz que Jesus foi o iniciador do Espiritismo e que por sua vez atrairá para ele as criancinhas, não as criancinhas, o Espiritismo não atrai criancinhas, atrai para ele os homens de boa vontade. Para realmente se incorporar ao Espiritismo tem que haver a boa vontade. Boa vontade para com quem? Para com todos. Fora da caridade não há salvação. Então caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Essa é a condição. Dá tempo? Dá tempo? 2 minutos, isso é rapidinho também. Aí quando a gente acabou a reunião, né, e a gente já tinha meditado sobre isso tudo,
veio uma entidade benfeitora e nos deu essa mensagem. Somos infantis quando? 2 pontos. Queremos que a nossa vontade prevaleça. Buscamos realce e gratificações. Cremos que o mal que nos visita é obra divina. Achamos que conhecemos todas as respostas. Pensamos que o erro é sempre o do outro, que ninguém nos compreende, que merecíamos uma família e um país melhor do que o que recebemos. Acreditamos na vitória do mal e que, portanto, o mundo e a humanidade estão perdidos. Estes e outros tantos formam um conjunto de pensamentos daqueles que teimam em não amadurecer, daqueles que fogem às suas responsabilidades e deveres, acreditando possuírem apenas direitos aos prazeres mentirosos e fugidios. Viram que não existe espiritismo sem os espíritos? Né? Vejam que mensagem belíssima que esse espírito nos trouxe para nós refletirmos. Né? E verdadeiramente chegou a hora, né? As trombetas já tocaram, para que nós, de forma, como disse Kardec, consciente, através da fé raciocinada, ou seja, eu vou fazer o bem, não é para ganhar um lugarzinho em nosso lar, né? Para ficar passeando de aeróbus, ou no Parque das Águas, eu vou fazer o bem, que o bem do próximo é o meu próprio bem, porque não existe o outro. Existe uma coisa muito interessante, que o egoísmo faz você só olhar você. A alteridade é você já enxergar o outro e as necessidades do outro. A consciência cósmica de um espírito puro é perceber que não existe outro, porque todos nós somos apenas um só. Muito obrigado.